muito obrigada. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui hoje, agradecer à CDI Portugal. Eu vou falar um pouco, a Luísa já fez o favor, já introduziu alguns dos tópicos que eu tinha pensado conversar convosco hoje. Portanto, vou começar por contar um bocadinho a história da inteligência artificial. Nós somos bombardeados por notícias de inteligência artificial, não é? Portanto, só voltar um bocadinho atrás no tempo e contar como é que surgiu isto de que hoje todos nós falamos, que é a inteligência artificial. Portanto, em 1950, o Alan Turing, que se calhar alguns de vocês viram o filme que esteve recentemente no cinema, criou e apresentou o teste de Turing, mas não foi nessa altura que foi cunhado o termo inteligência artificial. Portanto, o termo apareceu ali entre 55 e 56, há sempre assim uma questão com datas, porque foi num workshop de verão que foi organizado em 56, que começou a ser preparado em 55. Portanto, nesse workshop de verão, os conhecidos como os pais da inteligência artificial reuniram-se durante 2 meses para discutir o que é que era isto e o que é que se pretendia com a inteligência artificial. Na altura, eles foram muito visionários, não é? Imaginaram que daí a 10 anos seria possível jogar xadrez ao nível de um campeão, imaginaram que teríamos uma inteligência artificial muito avançada em termos de tradução, não é? Portanto, desenharam um conjunto de ambições para a inteligência artificial que foram muito importantes, porque guiaram o desenvolvimento, mas que, ao serem tão ambiciosas, causaram algo que, se calhar, já ouviram falar no sentido oposto, não é? Nós chamamos do inverno da inteligência artificial. Foi uma altura em que a inteligência artificial caiu em descrédito, portanto, as ambições eram de tal forma grandes, os projetos falharam consecutivamente e levou a um desinvestimento em inteligência artificial. Agora estamos numa fase em que se ouve falar do verão da inteligência artificial, não é? Portanto, em contrapartida com este inverno. Em 1997, um marco muito importante, o programa, o supercomputador da IBM, o Deep Blue, que ganhou ao campeão mundial de xadrez à altura, ao Kasparov, não é? Portanto, depois, o que é que nós tivemos? Os assistentes pessoais, portanto, o Watson da IBM, a Siri, os aspiradorzinhos, não é? Portanto, que andam nas nossas casas. Muitos sucessos. Nem só de sucessos se faz a inteligência artificial. Eu tenho ali um exemplo que é o chatbot da Microsoft, o Tai, que foi treinado para interagir com adolescentes e rapidamente começou a fazer comentários racistas, portanto, comentários inadequados e teve que ser desligado. Outro grande sucesso, o AlphaGo. O AlphaGo aprendeu a jogar o Go. O Go é um jogo de tabuleiro muito mais complexo que o xadrez. Esta timeline termina em 2017. Eu continuo a manter porque gosto de contar a história a partir daqui. Depois do AlphaGo tivemos o AlphaGo Zero, que aprendeu a jogar sozinho, portanto não tinha modelos, não tinha jogadas, portanto ele aprendeu a jogar contra ele próprio. E, entretanto, nos anos mais recentes, tivemos o boom, que a Luísa também falou, da IA generativa, não é? Portanto, temos o chat GPT, que eu tenho a certeza que todos já experimentaram, mas também temos o Bard da Google, temos o DALL. O DALL, o que é que faz? Gera imagens a partir de descrições textuais, não é? Portanto, temos o Microsoft, o Copilot da Microsoft, que integra os modelos de linguagem em grande escala com aquelas ferramentas de produtividade que nós usamos todos os dias, com o Word do Microsoft. Portanto, eu tenho esperança que uma próxima palestra já seja o Microsoft Copilot a fazer o primeiro draft, não é? Portanto, há que manter alguma confiança.
Temos, em relação ainda ao chat GPT, foi lançado em março o chat GPT-4. Eu, um dia desta semana, abri, este é pago, abri o chat GPT e ele tinha uma advertência muito importante que eu acho que é bom que todos levem para casa, que é o chat GPT, tal como está, só tem informação até 2021. Portanto, pode gerar informação incorreta, e gera em muitas circunstâncias, e pode gerar instruções que não são adequadas, não é? Portanto, usem e devem usá-lo com parcimónia, ok? Não acho que não o devam usar, acho que sim que o devem usar, mas ou pelo menos experimentar com parcimónia. O chat GPT-4, para além disso, já tem a capacidade de entender imagens, para além do texto, já evidencia alguns rasgos de humor, portanto, este também é uma característica interessante, mas cuidado, continua a sofrer de alucinações. Não é? Portanto, e este é o termo que é usado, ou seja, quando não sabe, inventa, não é? Portanto, a técnica de inteligência artificial que está por trás, eu não vou entrar nesses detalhes, mas tem esse efeito. Portanto, onde é que está a inteligência artificial hoje em dia? Este é um sketch de 2016, mas continua bastante atual. Portanto, nós estamos rodeados de inteligência artificial até nas tarefas mais pequenas que nós não nos apercebemos. Portanto, este é o tempo de facto, é o tempo da inteligência artificial. Portanto, nós temos inteligência artificial a gerar arte, como eu já vos disse. Foi vendido um quadro gerado por inteligência artificial por quase $500.000 na leiloeira Christie. Mais recentemente, no campeonato, o Sony World, o prémio de fotografia da Sony, dito assim, quem ganhou o prémio de fotografia foi uma fotografia gerada por AI. Causou muita polémica, porquê? Porque não foi comunicado à organização do prémio a origem da fotografia, faz-nos pensar em muitas outras coisas, não é? Portanto, que também direitos de propriedade intelectual. A minha opinião é, certo, foi gerado com o auxílio da inteligência artificial, mas também tem muito do artista, não é? Portanto, o artista continua a dar os inputs para a geração da imagem. Nós, há uns anos atrás, fazíamos tudo sem usar um computador, não é? Portanto, vamos integrando as ferramentas na nossa profissão, no nosso dia-a-dia. E eu acho que isso também vai acontecer nesta área. Como foi referido no início, portanto, a inteligência artificial vai influenciar o mercado do trabalho, é inevitável, vai influenciar o setor da saúde, vai mudar a forma como interagimos, a distribuição de rendimentos. Portanto, se eu me preocupo que a inteligência artificial faça desaparecer empregos, é evidente, a inteligência artificial vai tender a substituir algumas tarefas mais rotineiras, mas pensem sempre do outro lado, há uma quantidade imensa de profissões que não existiriam sem a inteligência artificial, não é? Portanto, agora com o chat GPT temos uma nova profissão que emergiu, os prompt engineering, não é? Portanto, é só um pequeno exemplo. E quando se diz prompt engineering, podemos estar a falar de alguém graduado em filosofia. O que é que nós procuramos? Alguém com um raciocínio crítico muito apurado, não é? Portanto, nem só de engenharia às vezes se fazem as profissões. Portanto, então, quais são as maiores preocupações quando falamos de inteligência artificial? Eu gosto particularmente desta definição do I3S, que diz
Basicamente que o que nós devemos estabelecer são regras, guidelines, para que os sistemas inteligentes continuem a ser desenvolvidos sempre centrados no humano e seguindo os princípios éticos e os valores humanos. Vou acelerar um bocadinho. Isto leva-nos a falar de inteligência artificial responsável, não é? Portanto, o desenvolvimento de sistemas com foco na justiça, não serem seguros, não serem confiáveis. Este é um exemplo dos princípios para o desenho da inteligência artificial responsável, com foco na responsabilidade, na transparência, na accountability, portanto, na explainability, na capacidade de os sistemas se explicarem. E isto levou à criação de princípios éticos de desenvolvimento. Este que eu tenho aqui são os princípios da Zilomar, que foram definidos numa conferência em 2017, mas reparem, sempre a mesma questão, a responsabilidade, os valores humanos, o alinhamento, portanto, a segurança. Também em Barcelona foi feita a declaração de Barcelona no seguimento de uma conferência com foco nos mesmos princípios. A Comunidade Europeia também se dedicou à criação de um conjunto de guidelines para a inteligência artificial robusta, confiável. Os países por toda a Europa criaram estratégias, roadmaps para a inteligência artificial. Aliás, o Encode esteve também a promover exatamente essa estratégia nacional, no caso. Enviesamento de algoritmos, que foi levantado um bocadinho. O que é isto dos enviesamentos de algoritmos? É um enviesamento quando ocorre num algoritmo, não é? A Luísa estava exatamente a falar dessa questão, de como é que é feita a contratação. O que eu tenho agora aqui são alguns exemplos de enviesamentos. A questão da contratação na Amazon. A Amazon em 2017 foi detectado que o algoritmo de contratação da Amazon preferia homens a mulheres, por uma razão muito simples. O conjunto de dados que foi usado para treinar o algoritmo era com base em contratações passadas, não é? Há pouco nós tínhamos aqui um painel só do sexo masculino, não é? Portanto, o que é que aconteceu? Ao aprender com base nas contratações passadas, ele deu a preferência ao sexo masculino em vez do sexo feminino. Um outro exemplo, o algoritmo Compass, nos Estados Unidos, não é? Este algoritmo, o que é que faz? Estuda ou dá uma probabilidade de reincidência de crime a pessoas que já foram condenadas. Portanto, a tendência que este algoritmo tem dá uma maior incidência de reincidência no caso das pessoas de raça negra. O algoritmo do Twitter, com base num texto e numa fotografia, o algoritmo o que é que faz? Destaca partes importantes do algoritmo. Tende a destacar mais pessoas de raça branca em detrimento de pessoas de raça negra. Um exemplo que esteve muito falado na altura da pandemia, por causa do algoritmo da Google, que no caso de termos um termómetro de leitura da temperatura, o que é que acontecia? Se fosse uma mão de raça negra, tendia a reconhecer a mão e a arma. Se fosse exatamente a mesma fotografia, mas com uma mão de uma pessoa da raça branca, reconhecia a mão e depois reconhecia um dispositivo eletrónico e já não a arma. Em setembro do ano passado, para tentar contornar, não é tentar contornar, para cuidar de todos estes aspectos, foi apresentada uma proposta de lei no Parlamento Europeu
que classifica os riscos das aplicações de inteligência artificial, desde aquelas que têm nenhum ou baixo risco, até aquelas que têm um risco inaceitável. O que é que são entendidos como riscos inaceitáveis? A vigilância em massa, a classificação das pessoas, portanto, tudo aquilo que nós não queremos na nossa sociedade. Portanto, quando nós desenvolvemos sistemas de inteligência artificial, devemos tentar ir de encontro, como em tudo aquilo que fazemos, aos desafios do desenvolvimento sustentável. Devemos desenvolver aquilo que é conhecido como a inteligência artificial para o bem, não é? Portanto, ou seja, usar a tecnologia, os recursos, as nossas capacidades para resolver problemas humanitários, para criar um mundo sustentável e mais acessível. Como falei de mundo sustentável e mais acessível, são só mais 2 slides, eu prometo. O que é que eu vos queria também alertar? Que a sustentabilidade, nós falamos muito de aplicações inteligentes para otimizar a eficiência energética, falamos tudo muito disso, mas também importa ver o outro lado da moeda, não é? Que quando nós desenvolvemos sistemas também devemos ter em conta a sustentabilidade. Ou seja, esta é uma notícia também de 2019, não é? Em que afirmam que treinar um modelo de inteligência artificial, também devia ser ambicioso o modelo, pode emitir tanto dióxido de carbono como 5 carros no seu tempo de vida todo. Portanto, isto só para deixar o quê? Para o caso de haver aqui alguém, há pessoas a desenvolver apps, não é? Portanto, quem sabe a trabalhar no futuro nesta área, que quando desenvolvemos sistemas, devemos também ter em conta a eficiência energética, balancear a quantidade de dados que realmente precisamos para treinar os nossos modelos, priorizar a qualidade dos dados, portanto, não esquecer esta questão da sustentabilidade. Portanto, o que é que eu vos quero deixar como notas finais? Este é, de facto, o tempo da inteligência artificial, não é o tempo de a pararmos com receios, isto a minha opinião muito pessoal, mas é o tempo de encararmos tendo em conta que devemos ter os cuidados éticos de privacidade e também os sustentáveis. Obrigada.